prestar mais um culto ao nosso Deus. Vamos iniciar com uma oração agradecendo a Ele por tudo de bom que Ele nos tem feito. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para reconhecer a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua misericórdia e a Tua soberania. Obrigada, Senhor, pela vida de cada criança e de cada pessoa que nesse instante está prestando esse culto a Ti. Abençoa, Senhor, cada criança, Senhor, que elas cresçam, ó Deus, conforme a Tua vontade, ó Pai, que elas entendam que o Senhor é o único Deus e que a vida delas está nas Tuas mãos. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu quero aproveitar para desejar a cada uma de vocês um feliz Dia das Crianças. Que Deus abençoe cada uma. E aí, pessoal, estamos mais uma vez aqui, eu, a tia Vitória, a tia Linda, tio Gerson e a tia Glória, para cantar com vocês. Vamos lá? Começar. Eu li na Bíblia. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Corajoso como Sansão, amigo de Deus, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso. Ressuscitou e vivo está. Um dia que regressará. Me salvou pela graça, com seu poder me libertou e dos pecados me salvou. Pela graça sou livre, por graça, preciosa graça, maravilhosa graça. Ele me salvou com graça. Cristo vive o eterno para todo sempre. Ele reinará.
ressuscitou e vivo está. Um dia que regressará, me salvou pela graça, com seu poder me libertou e dos pecados me salvou. Pela graça sou livre, com graça, preciosa graça, maravilhosa graça, Ele me salvou. Com graça, Cristo vive o eterno, para todo sempre Ele reinará. Preciosa graça de Jesus, graça do Senhor. Preciosa graça me alcançou, perdido me encontrou. Graça, graça, graça do Senhor. Preciosa graça me alcançou, perdido me encontrou. Graça, preciosa graça, maravilhosa graça, Ele me salvou. Com graça, Cristo vive o eterno, para todo sempre Ele reinará. Ele reinará, Senhor. Agora vamos nos preparar para escutar a historinha. Vamos cantar a música Alô. Olá, criançada! Sejam bem-vindas a mais um PIB Kids nesse ano de 2020. E nós vamos tratar sobre o assunto O Mundo Pós-Pandemia. E espero que vocês estejam animadas para nós aprendermos o que a palavra de Deus pode nos ensinar. Será que eu devo ficar preocupado? Será que eu devo ficar com medo? Então, estejam aí preparadas e com os ouvidos bem atentos para você escutar, tá bom? A nossa história. Feche seus olhinhos, tá bom? Para nós orarmos pedindo a direção de Deus, ok? Vamos orar. Senhor Deus, te pedimos que abençoe a cada criança que está ouvindo, cada menino, cada menina,
que o Senhor venha guardar o seu coração, guardar a sua mente e dar paz, ó Deus, para que elas não vivam com medo dessa situação difícil, dessa pandemia em que estamos nos recuperando. Te pedimos que venha abençoar a vida de cada família e protegê-las. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, e vocês sabem que nesse ano surgiu um vírus que ficou muito conhecido. Você lembra qual é esse nome desse vírus? É o Covid-19. Mas ele é mais conhecido por coronavírus. Mas por que corona? Então, corona vem do latim, que significa coroa. Então, por causa da forma como o vírus se parece. E o que é um vírus? Um vírus é um organismo minúsculo, tão pequeno que a gente não pode ver a olho nu. A gente precisa de um microscópio que você coloca lá o olho, ó, para poder enxergar como ele se parece. Pois é, então ele é muito pequeno, mas ele é também muito perigoso. A gente não deve subestimá-lo pelo seu tamanho. Olha aí, uma lição para nós, tá bom? E é importante a gente conhecer sobre ele para a gente não ficar assustado, tá bom? Então, os vírus, geralmente, eles precisam de uma casa para sobreviver. Eles não vivem por aí sozinhos, de forma isolada. Eles precisam de uma casa. E sabe quem é essa casa? São os animais, são as pessoas. E quando eles entram então nessa casa, eles ficam fortes e eles se multiplicam por todo o corpo, enchendo toda a casa. Então o vírus é dessa maneira um hospedeiro que fica aí no seu corpo e pode causar várias dificuldades. Por exemplo, tosse, febre alta, entendeu? Dificuldade de respirar. Vários sintomas os vírus podem trazer, mas também existem outros parentes desse vírus, do coronavírus. Por exemplo, a gente pode dizer a pneumonia, a gente pode dizer vários outros tipos de vírus que podem acarretar com isso, que são simples de se tratar, mas se não forem levados a sérios, eles podem causar grande problema à nossa saúde. Por isso que a gente sempre deve levar as coisas a sério e se cuidar e se proteger, tá bom? Mas tio, o senhor ainda nem falou qual é o seu nome. Pois é, eu vou me apresentar. Eu acho que quase nenhum de vocês vão me conhecer. Então eu sou o tio Rian, vocês podem me chamar assim. Eu sou pastor de jovens e de crianças na igreja de Mauriti, lá na igreja do Alto Vermelho, bem distante daqui. E eu também sou professor do Colégio Batista, do infantil e também do ensino fundamental 1. Eu ensino religião aqui na escola do Batista. E a gente veio então trazer um assunto muito importante para vocês não ficarem com medo, mas vocês ficarem seguros com essa informação. E continuando, tio, como é que o vírus passa de uma pessoa para outra? Através do contato com outras pessoas. Geralmente o vírus ele se acumula na região da boca, entendeu? E aí quando você tosse, pode o vírus passar através aí das gotas de sua tosse para outra pessoa. Ou você espirra na sua mão e aí sua mão fica contaminada. E aí você vai lá, aperta na mão do coleguinha, ou você pega lá numa fechadura da porta e outra pessoa chega e pega lá. Então, se você estiver contaminado, você vai passar para outras pessoas. Mas a gente não deve se preocupar muito, porque geralmente
muitas pessoas têm sintomas leves, aquelas que estão contaminadas com o coronavírus. E as crianças também, elas têm, podemos dizer assim, uma melhor resistência a isso. E só precisa tomar mais cuidado com essas coisas, tá bom? Por que a gente não deve se preocupar? Porque esse vírus que pode causar sofrimento à nossa vida, ele não é, podemos dizer assim, uma coisa nova nesse sentido. Não é um sofrimento, uma doença que aconteceu que nunca veio aparecer nas nossas vidas. Por exemplo, lá na Bíblia, lá em Lucas, capítulo 5, a partir do verso 12, a Bíblia vai descrever alguém que tinha lepra. Lepra? O que é isso? É o nome do animal? Ele tinha um bichinho chamado lepra? Não, era um tipo de doença que as pessoas tinham. E sabe de uma coisa? A lepra era bastante perigosa. Sabe por quê? Porque naquela época dos tempos bíblicos, na época de Israel, grande ênfase no povo de Deus, não tinha cura para a lepra. Era uma doença muito perigosa. E existia vários tipos de lepra. Por exemplo, existia aquelas que poderiam ser transmitidas para outras pessoas através do contato, através da amizade, através da proximidade. Existia também aquelas que não passavam para outras pessoas. Mas qual era o problema dessa doença? É que nenhum médico da época, e eles nem tinham tecnologia para poder desenvolver uma vacina, uma solução de cura para isso. E o que é que essa lepra causava? Deixava você com febre? Não. A lepra era tão terrível porque ela deformava a pessoa, a aparência da pessoa. Ela pegava na sua pele, deixava manchas, podia ficar na carne viva. Então ela deformava o seu corpo e até as extremidades do seu corpo. Nos casos mais graves, às vezes caía os dedos das mãos, podia cair até o seu nariz. Já pensou? O meu está aqui. Já pensou se o seu nariz caísse? E era muito pior, sabe por quê? Porque as pessoas que tinham lepra, eram chamadas de leprosas, elas tinham que ficar isoladas das pessoas. Então elas não podiam ir para o supermercado comprar coisas, elas não podiam ir para o templo para cantar, para louvar a Deus. Elas não podiam, porque se elas fossem, elas iriam contaminar as outras pessoas. E também elas não podiam ficar nem dentro da casa delas. O fica em casa não ia funcionar para elas. Sabe o que acontecia com essas pessoas? Essas pessoas, os leprosos, tinham que viver longe da sociedade, tinham que deixar sua família, deixar sua casa e morar num canto lá isolado das pessoas. Desse jeito, tinham que viver distante de todo mundo, nem ficar em casa não podia, porque elas podiam contaminar as outras pessoas. E existia leis, a lei de Moisés que Deus deu para Moisés, que proibia essas pessoas terem contato com outras, de estarem no templo servindo, porque elas eram impuras, se tornariam impuras as outras pessoas também. E por isso elas tinham que ficar isoladas. Se elas fossem entrar numa cidade, fossem ir para algum lugar, elas tinham que se enrolar todinha com pano para as pessoas poderem perceber e não serem contaminadas. Então elas se enrolavam num pano e ela e as outras pessoas gritavam: impuro, impuro. Para quê? Quando elas ouvissem isso, elas se distanciavam uma da outra, deixava ele passar para não serem contaminadas. Já pensou como essa doença era triste e não tinha cura? Uma pessoa que fosse leprosa ia passar a vida inteira, o resto de seus dias,
vivendo longe, separado das pessoas. Não poderia ficar com sua família, com seus amigos. Era muito triste. E nos dias de Jesus, Jesus estava ensinando na região da Galileia, e Jesus estava se tornando muito conhecido pelos seus ensinos, pelos milagres que ele estava fazendo. E certa vez, numa das cidades da Galileia, esse leproso ouviu falar sobre Jesus. E ele disse: eu quero conhecer esse homem. Esse homem, ele é especial. E eu acho que esse homem pode fazer algo por mim. Então o leproso entrou naquela cidade. E ele viu uma grande multidão lá. E ele se aproximou de Jesus. E ele se ajoelhou diante de Jesus. Se prostrou com o rosto em terra e disse: Mestre, se o Senhor quiser, pode me purificar. Olha só, que ousadia. Lembra que era proibido dele entrar na cidade, de ele chegar perto das pessoas. Isso mesmo, pois ele foi ousado. Ele chegou e se aproximou de Jesus, bem pertinho, se ajoelhou e implorou: Mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E será que Jesus escutou ele? Caiu. Pois bem, ele foi muito ousado, sabia? E será que Jesus, ele ouviu aquilo? Será que Jesus se aproximou dele? Ou Jesus, ele se afastou? Não, eu não vou me contaminar. Sabe o que é que Jesus fez? Jesus diz: eu quero. E Jesus então curou ele naquele momento. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Deus ama as pessoas. E Deus também ama as criancinhas. Deus ama a todas as pessoas. E Ele veio para tratar aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam feridos, aqueles que estavam com um problema maior do que a lepra e do que o que nós enfrentamos hoje. Sabe qual é esse problema maior? É o pecado. Sabia disso? E somente Deus pode perdoar esse problema, o pecado. E Jesus veio para isso, para nos salvar desse pecado. E Jesus salvou aquele homem de seu problema, da lepra, mas ele também ofereceu a salvação. Olha que coisa maravilhosa. E sabe de uma coisa? Para um judeu, o judeu, ele só se prostrava diante assim de uma pessoa diante de Deus. Era proibido para um judeu se adorar um homem. Ele não podia adorar um homem, se ajoelhar diante ali e chamar de Senhor. Ele só podia fazer isso diante de Deus, porque Deus merece toda a honra e toda a glória. E quando aquele leproso fez isso diante de Jesus, ele se ajoelhou, ele se prostrou, ele adorou a Jesus, porque ele também é Deus, ele é Deus homem. E ele veio aqui para salvar as pessoas, para curar também as suas enfermidades. E o que a gente precisa é acreditar em Jesus. Você acredita nele? Se não, por que você não acredita ainda? Tudo que você precisa fazer é orar diante dele e dizer: olha, Senhor Jesus, eu estou com medo. Eu tenho medo desse vírus que estão falando por aí, um vírus coroa. Eu estou com medo desse vírus entrar na minha casa. Mas eu sei que o Senhor Jesus pode curar todas as coisas. Pode curar até o problema do meu coração, que é o meu pecado. E Ele pode me levar para o céu.
Você pode orar assim em casa e Ele vai ouvir a sua oração. E sabe quem é que vai morar na sua casa? Não é o vírus, é o Senhor Jesus, vai morar dentro do seu coração. Olha que coisa maravilhosa, porque somente Jesus pode trazer a salvação para a sua vida. E nesse mundo pós-pandemia, nós precisamos mais do que nunca do Senhor Jesus, de nosso Senhor e Salvador. Então você não precisa ficar preocupado com isso, você precisa se cuidar. E você precisa cuidar do maior problema de sua vida, que é o seu coração, o seu pecado. E a gente pode entregar toda a nossa preocupação, toda a nossa angústia diante de Deus. Sabe o que é que a Bíblia diz em Filipenses 4:6? Que nós não devemos ficar ansiosos, ou seja, nervosos, sofrendo pelas coisas que estão à nossa volta, de nenhuma coisa, mas em tudo, por meio da oração, por meio da súplica a Deus, a gente venha dar graças a Deus, por tudo que Ele tem nos dado, pela vida que Ele nos deu. Que coisa maravilhosa. Então o que é que a gente pode ver hoje aqui? É que o coronavírus, desculpem, a gente precisa cuidar e se proteger dele, mas a gente não deve ter medo dele. A gente precisa se cuidar, como qualquer outra doença que, se a gente não cuidar, ela pode trazer várias doenças para a nossa vida e sofrimento. Então, como a lepra também, a gente precisa se cuidar, a gente precisa lavar as mãos direitinho, quando for sair de casa, quando for sair mais o papai e a mamãe, a gente precisa usar máscara, tá bom? Quando for, se tiver algum encontro com algumas pessoas. Por quê? Porque isso lhe protege e lhe protege as outras pessoas. Tá bom? A gente precisa também se alimentar bem. Será que você está comendo verdura em casa? Pois coma, se alimente para o seu corpo ficar forte. Porque se você não se alimenta direito, não faz atividades, seu corpo vai murchar, vai definhar. E aí, se vier qualquer coisa, até uma febrezinha, você vai cair de cama, de febre, cansado, sem força. E criança não é para ficar cansado e sem força, é para ficar cheio de vida, cheio de energia, é para dar trabalho aos pais, para perturbar o juízo dos pais também. Eles vão brigar comigo, viu, quando eles escutam essa história. Mas é para isso. As crianças devem ser animadas, cheias de energia. Então se alimente bem, cuide bem de sua saúde, tá bom? Se proteja e não fique preocupado com tudo isso, porque o Senhor Jesus está em nossa vida. Deus está cuidando de todas as coisas, tá bom? Então, fiquem com Deus. Deus venha abençoar cada um de vocês e que vocês venham ter um ótimo ano de estudo e possam estar aprendendo mais e mais da palavra de Deus, tá bom? Tchau, tchau. Vamos ficar por aqui e Deus abençoe a todos. Amor que só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém.
Eu sou Clarice. E hoje nós iremos mostrar uma brincadeira muito legal para vocês. Nós precisamos de 2 produtos, que são 2 brinquedos e 2 rolos de papel higiênico. Então, vocês vão esticar o papel higiênico na mesa, como eu fiz aqui, e colocar o brinquedo na ponta. Quando um adulto disser já, vocês começam a enrolar o papel, sem quebrar o papel. Então vamos lá? Preparar. 1, 2, meia e já! Então, Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, quero ver quem vai conseguir! Ai, Brandon, cadê o brinquedo? Ah, Clarice venceu! Atenção, sentido! Vai! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando para o vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! Não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou um soldado da luz, sou vencedor em Jesus. A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia me faz feliz assim. A Bíblia tem histórias maravilhosas sobre Deus e todas as coisas formidáveis que Ele já fez e quer fazer para aqueles que o amam. Você tem uma Bíblia? E um livro emocionante de aventuras sem igual. Foi escrito há muito tempo atrás, mas mesmo assim é atual. Tem histórias e profecias, é um livro genial. É a Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia me faz feliz assim. Li um livro sensacional, não vá deixar de ler. Me dá todas as respostas quando não sei o que fazer. E diz que Deus ama a mim, também ama você. É a Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia me faz feliz assim. A Bíblia. oi pessoal, crianças, o meu nome é Júlia e agora a gente vai cantar a música Ele é Exaltado.
Oremos, queridos. Vamos fechar os olhinhos, baixar as cabecinhas, juntar as mãozinhas para fazer a oração. Senhor Deus, ó Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pela primeira igreja, obrigado, Senhor, por esse evento das crianças, obrigado pela vida de cada uma das crianças, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue protegendo as nossas famílias, que as crianças cresçam fortes, corajosas e, acima de tudo, Senhor, que o Senhor tenha cada uma delas como filhos Teus. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.